Hoje será um dia particularmente difícil para todos nós, porque é o dia que a palhaçada vai acontecer lá na primeira turma do STF, uma sessão onde será julgado se Bolsonaro se tornará ou não réu, como se a gente tivesse alguma dúvida do veredito final. Então, hoje é um dia delicado e eu vou aproveitar o dia de hoje para comentar a respeito de outros assuntos judiciais do nosso país que nos oferece muito risco, mas a gente vai tentar esclarecer algumas coisas para vocês mesmo assim. No escopo do que a gente vai abordar hoje, eu quero falar a respeito da declaração da Damares e um pouquinho mais profundo sobre o que está acontecendo com a Débora, por que os ministríssimos não podem voltar atrás, já foi muita coisa empenhada para que eles voltem atrás em qualquer tipo de veredicto daqui para frente. Então, assim, realmente o panorama é que eles vão recrudescer. Vamos falar da Carla Zambelli e do pedido de vistas de Luiz Fux no julgamento da Débora, como se isso representasse um retrocesso no avanço, né, do ataque aí às nossas instituições, porque o ataque às nossas instituições está sendo feito por outro tipo de gente, que não é aquele pessoal que estava lá no 8 de janeiro. Então fica comigo até o final do vídeo, vou pedir o seu like logo agora no início, que ajuda pra caramba o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada aí. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, você acaba ajudando nossa voz a chegar mais longe. Antes de ir para as nossas matérias de pauta, eu preciso pedir a ajuda de vocês, especialmente para você que mora no Rio de Janeiro, é doador de sangue, ou se você quer doar sangue, aquele piloto do helicóptero da Polícia Civil que foi atingido no braço e na cabeça há uma semana atrás, ele continua entre a vida e a morte no hospital Miguel Couto e o CORE continua pedindo desesperadamente doação de sangue para o piloto, tá? O nome dele é Felipe, ele tá internado no Miguel Couto e você pode fazer doação de sangue no Hemorrio, que é no centro do Rio, na rua Frei Caneca, número 8. O Hemorrio funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 19 horas, e é só você chegar lá no Hemorrio e dizer, olha, eu vim doar sangue para o Felipe Marques Monteiro. Se você puder orar pelo Felipe e pela família dele, também já ajuda bastante, tá bom? Valéria, nunca doei sangue, quero doar. Você não pode ter tatuagem, não pode ter doenças transmissíveis, assim, pelo sangue, e não pode usar substâncias químicas, se bem que eu acho que a única substância química que a gente usa aqui é esse veneno da política, né, os meus seguidores, pelo menos isso. Bem, vamos falar das palavras da Damares defendendo o Hugo Mota e defendendo o presidente do Republicanos, porque muita gente veio no meu inbox me cobrando, então vamos colocar os pingos nos is. Vamos lá, vamos ouvir. Eu quero, em nome de todas as mulheres republicanas, presidente Marcos Pereira e presidente Hugo Mota, dizer que nós confiamos nos nossos dois líderes. Dizer que nós respeitamos os nossos dois líderes. Nós amamos os nossos dois líderes. Dois líderes que estão essa semana sob severos ataques. Ataques, inclusive, de que eles não são pela democracia. Quem os ataca não sabe a luta que foi para que os dois estivessem nos lugares chaves, no momento que o Brasil mais precisa fazer a garantia da democracia. Bem, logo de tacada tem 2 pontos. Primeiro que eu entendo a posição dela ali num evento do Republicanos, que ela que fez toda a produção executiva e tal. Eu entenderia ela ficar calada, porque ali, gente, não é mesmo local para, né? Quebrar pau é da porta para dentro do banheiro, mas fazer defesa, ainda jogar na cara de quem estava assistindo, porque nós confiamos, nós amamos e são pessoas chaves. Ministra, atual senadora, minha amiga querida, eu, Valéria Bernardo, não acredito que alguém em posição chave necessária para o Brasil no atual momento que a gente está passando tenha que ser convencido de abraçar a anistia. Que é isso que ela fala, né, gente? Não é atacando os nossos líderes que nós vamos convencê-los a abraçar a anistia. Que história é essa? Homem que o Brasil precisa em posição-chave no momento em que a gente está passando é um homem digno, honesto, correto, com vergonha na cara, com valores.
que olha para Débora e diz, isso tem que parar. Que olha para a família do Clezão e diz, isso tem que parar, ele não precisa ser convencido disso. Agora, se esses homens que ocuparam uma posição-chave através de muitas estratégias de vocês, se ele está fechando os olhos para tal agrura, ele tem que ser criticado, denunciado, condenado na cara dura. Ele tem que ser resistido, como diz a palavra. Resistiu. Entendeu? Então, desculpa, essas duas colocações. O Alan dos Santos fez um desabafo bastante importante ontem na timeline, mas ele fez um post muito interessante e eu quero ler para vocês parte desse post que eu julguei mais importante, tá? Peraí. Ele começa dizendo que tudo que ele está falando ali, que ele vai falar, tem a ver com o comportamento da Damares, especificamente nesse caso, e não está se referindo ao caráter da Damares, porque a gente está vendo um monte de vagabundo na internet chamando Damares de infiltrada, de vendida, que foi cooptada, que mostrou a verdadeira cara, que virou a casaca, né? Não, gente, não é. Então, olha só o que o Alan fala. Mota e Pereira não apenas falaram algo que fosse alvo de críticas, a palavra ataque já deu, né? Diz ele, até o Nicolas estava usando isso. Basta. Eles não só falaram algo que deve ser alvo de críticas. Eles fizeram coisas inadmissíveis como desprezar uma mãe que grita por socorro do filho exilado que nunca cometeu um crime e vive como se narcotraficante fosse. A mãe desse menino que foi lá chamar o Hugo Mota de mentiroso na cara dele foi posta para fora do evento do Republicanos, que segundo dizia a manchete do evento, o título do evento, era para defender, apoiar e fortalecer as mulheres republicanas. Não, né, gente? Poxa, quando o algoz não ouve a voz da pessoa vitimada, nada mais justo do que fazer a voz da ovelha sacrificada ser ouvida pelos cúmplices. Neste caso, Mota e todos os outros. Impedir uma vítima de gritar, alegando etiqueta e estratégia, é coisa de covarde, que não sentiu na pele o que é ser tratado com mais autoridade, com mais gravidade do que assassino. Porque nem gente que finaliza a vida do outro pega 14 anos de cadeia aqui no Brasil. Aí ele completa. Damares é uma mulher de fibra que luta pelas vítimas, né, dos flúflus, emasculação e até de rituais satânicos. Ela é uma grande mulher. E ela é digna, ela tem caráter. Porém, isso não a torna imune ao no trabalho de senadora. Que ela é. Muitos parem de afagar algozes. Carrascos e cúmplices da tirania que tomou o país. Ficar quieto agora não irá livrar ninguém da sede do ovo que tudo vê e seus comparsas. A hora é de gritar e agir. Sim. Então não venha dizer, tudo é a forma de falar, porque imagina, não pode atacar. Não pode sim, não só pode como deve. Principalmente porque é uma senadora dizendo que estava defendendo o direito das mulheres para fortalecer a mulher. E segundo o que consta na minha Constituição Federal, o Senado é a única autoridade, de acordo com a Constituição Federal, que poderia barrar esse avanço contra nossas instituições. Então, assim, não, né, minha amiga querida? Agora, vocês também que foram para o extremo, vendida, não sei o quê, parem. Parem, porque não é assim que a gente vai conseguir ajeitar o país, tá bom? Então, vamos lá. Sabe qual é o problema da Débora e de 99% dos presos do dia 8 de janeiro? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O problema que a gente tem hoje é reincidência criminal. Todos os bandidos, né, nos seus 99%, quando a gente faz a prisão, já tem passagem criminal. Aí vocês prendem e mandam soltar. Exatamente. A gente ouve esse desabafo. Na verdade, eu até trouxe aqui para vocês. Opa, fez o dever de casa, deixa eu ver. Isso aqui é a ficha criminal de um indivíduo que atua no bairro do Ipiranga. Ele foi preso 16 vezes. Que isso? Gente, é o mesmo criminoso? Sim. Aqui é um rolo, né? E ele já está... É isso aí. O cara foi preso 16 vezes, olha o tamanho da ficha corrida dele, ele já está solto. Mas a Débora continua presa. A Débora continua presa. O que eu esperava? O que eu esperaria da Damares? A atitude que o Nunes teve
em pleno evento do LIDE, na cara do dono do LIDE, que é o João Dória. Eu apoiei o Nunes aqui para São Paulo, apoiei, porque a outra opção era muito pior que ele. Eu esperava alguma coisa desse cidadão? Eu não esperava nada desse cidadão, mas olha a postura do Nunes quando foi questionado por um jornalista o que ele achava do julgamento do presidente Bolsonaro que ia acontecer hoje. Dependendo do resultado, seja de um lado ou de outro, vai ter um reflexo no país. O que a gente espera é que as pessoas que têm essa responsabilidade nesse julgamento possam ter muita sobriedade, muita noção da sua responsabilidade, né? Mas eu queria já deixar claro, primeiro, que não era nem para estar acontecendo lá. Ele não tem fórum, ele não é presidente, ele não tem fórum, era para estar acontecendo em primeira instância. Não é possível que o cara do rap lá, o traficante, teve uma condenação menor e está solto, não é possível que tantas pessoas de altíssima periculosidade tiveram penas menores e estão soltas, e uma pessoa que não tem nenhum antecedente criminal, que tem 2 filhos, um de 10 anos e um de 7, seja condenada a 14 anos. No meu ponto de vista, respeitando qualquer outro ponto de vista. Não é aceitável o que fez. Mas não é possível. Quando o rapaz pegou galão de gasolina e foi aqui na estátua do Borba Gato e pôs fogo, pegou uma pena lá da cesta básica. Então, assim, só uma correção. Perguntaram para ele o que ele achava do julgamento da Débora, não era do julgamento do Bolsonaro. Seguindo. Ontem, Luiz Fux pediu vistas e paralisou o julgamento do caso da mulher do Perdeu Mané. Olha como Metrópole se refere a Débora. A mulher do Perdeu Mané. O caso de Débora dos Santos estava sendo analisado pela primeira turma. Moraes, relator do caso, e Flávio Dino votaram por pena de 14 anos. Eu denunciei aqui ontem para vocês. E aí tem muita gente falando, existe uma esperança, a STF retrocedeu. Gente, pode chamar de pessimista, é que eu perdi a minha ingenuidade faz tempo. Eu fecho com o doutor André Marsiglia, tá? O doutor André Marsiglia diz o seguinte: a nova moda é dizer que a moça do batom tentou dar golpe, mas a pena foi excessiva. Só a pena para golpe gira em torno de 10 anos. Então, ou foi excessivo ou ela tentou dar o golpe. E se foi excessivo a ela, por que não seria os demais que quebraram cadeiras e pegaram 17 anos de prisão? A consciência das pessoas responde ser excessivo, mas a ideologia responde que foi golpe. As duas não pode continuar. Isso é para vocês verem, tamanha é a desconexão, por exemplo, da mídia e dos especialistas que endossam isso aqui, ó. Cabeleireira tentou golpe de Estado, mas pena é excessiva, dizem advogados. Não tem uma prova que Débora tenha tentado um golpe de Estado. Não tem. Qual é a prova que tem? Foi ela que pichou a estátua. Pronto, ela estava na manifestação, estava. Só isso. Ela não entrou, ela não quebrou nada, nada. Ela só escreveu com batom na estátua e estava na manifestação. E aí o doutor André Marsiglia pensa o seguinte: todo mundo sabe que o caso do batom não foi tentativa de golpe. O que nem todos sabem é, se o STF livrar a Débora, isso estabelece um precedente jurídico e tem efeito dominó, como eu canso de explicar aqui para vocês. O STF vai ter que livrar todo mundo. E se livrar todo mundo, eles não poderão condenar aqueles 34 denunciados que faz parte do processo do presidente Bolsonaro, do inquérito de Bolsonaro, que vai ser julgado hoje, se ele vai se tornar réu ou não. Ou seja, se eles liberarem a Débora, não fará nenhum sentido condenar os 34. Não condenando os 34, Bolsonaro é um dos 34. Então, para quem está, o que eu desconfio, tá? É só desconfiança, num jogo político para tirar o cara mais popular da história da próxima eleição, eles não podem pegar leve com os presos de 8 de janeiro. Entenderam? A realidade é dura, meus amigos. E aí o doutor Chiquini, que é um dos advogados de Bolsonaro, ele acredita que o caso da Débora não está perdido, tá? Ele diz o seguinte, olha só, minha vista está ardendo hoje, pessoal. Olha só. O ministro Luiz Fux pediu vistas para melhor analisar a proporcionalidade da condenação. O que chama atenção e dá esperança é que Fux tem estofo, prestígio, respeitabilidade dos demais ministros para peitar o relator e reverter a condenação. Reverter a condenação? Tem que reverter o inquérito todo, mas tudo bem.
Ele continua. Fux foi indicado ao STF por Dilma, mas o projeto de pena que Moraes quer aplicar a Débora é tão absurdo que gerou comoção e indignação em todas as alas ideológicas do judiciário brasileiro. Tudo tem limite. Eu acho que o doutor Chiquini não está vivendo no Brasil, pelo menos não atualizado devidamente nos últimos 5 anos, mas isso é só um achismo meu. E ele ainda comenta do André Mendonça ter pedido vistas no processo da Zambelli, né? E ele comentou assim, ó, estou tentando olhar para isso com bons olhos. Chiquini, capricha aí na tentativa. Até me causou um pouco de esperança, disse ele, mas também gera certa desconfiança. Os 2 casos mais polêmicos do STF tiveram pedido de vista praticamente no mesmo dia. Nunes, não foi André Mendonça, foi Nunes Marques. Pediu vistas no processo de Zambelli e Luiz Fux no processo da Débora. Será um surto de consciência ou uma estratégia para deixar a poeira do clamor social baixar? Claro que é uma estratégia para esperar o clamor social baixar. Só que eles estão enganados, porque quando a gente ficar sabendo vai continuar, vai dar continuidade ao julgamento da Zambelli e ao julgamento da Débora, vai a temperatura lá nas alturas novamente. E aí, o doutor André Marsiglia, ele explica mais tecnicamente. Olha só o que ele fala. Eu não vejo como recuo o pedido de vista de Fux no caso da pichação. Vejo como uma estratégia para tirar o assunto da mídia e voltar depois na sombra. Recuo seria, ou será, se, em razão do pedido de vistas, revogasse uma prisão preventiva que já dura 2 anos e que isso não tem no nosso ordenamento jurídico. O doutor André disse, a defesa da Débora deveria tentar fazer o teste, para a gente saber direitinho. Foi um recuo? Eles estão com peninha da Débora? O que aconteceu? Um surto de consciência coletiva? Não, a gente sabe que não. Entendeu? Em relação ao julgamento da Carla Zambelli, o que aconteceu? O Nunes Marques pediu vista, mas o Zanin adiantou o seu voto condenando a admissibilidade, né? Fazendo a admissibilidade da cassação do mandato do Zambelli. Então, eles já são 5 votos. Acabou, entendeu? Não bastando isso, aí eu quero informar para todos vocês que a comitiva de Lula foi para o Japão. E essa comitiva inclui Mota, Alcolumbre, Pacheco, ministros e outros parlamentares. Quem ficou na presidência da Câmara foi o Altineu Cortes, que é do PL. Vocês têm noção do que é ter o PL por uma semana como presidente da Câmara? Não é lá na Câmara que a gente está tentando votar o PL da anistia? Pois é, o PL está lá. Essa é a nossa primeira e ótima oportunidade durante o julgamento da Débora. Esta é a nossa grande oportunidade. O que precisa acontecer? A gente precisa ter na Câmara pessoa física, maioria dos votos para aprovação, que aí talvez o Altineu possa pensar em pôr para votar. O que Altineu combinou com o Hugo Mota? Nada de tenso, de pauta bomba seria votado na ausência de Hugo Mota. Que quebrar isso seria uma deslealdade e política não admite muito. Adora uma deslealdade, mas não admite deslealdade contra si mesmo. Então, eu fico pensando que se houvesse uma grande pressão na rede social, e se você, por exemplo, que está aqui, a gente bateu 113 mil seguidores, se você que está aqui pressionasse o seu deputado, olha, é agora, tem que ser agora, a Débora está sendo condenada a 14 anos, ela é inocente, não faz nenhum sentido isso que está acontecendo no país, quem sabe nós não conseguíssemos aí algo tão inesperado quanto o pedido de vistas de Luiz Fux. O que você acha? Você acha que vale a pena tentar? Porque eu, brava gente, pela justiça, pelo que é bom, justo e agradável, na minha opinião, vale a pena morrer tentando. Deixa aí nos comentários para mim e se você tem ainda disposição para encher os pacová do deputado que você votou. Fala aí para mim, tá bom? Então, assim, eu tenho alguma esperança, tá? Ficando por aqui. E se você tem aí alguma necessidade de dar um upgrade na sua renda, no seu salário, saiba que você pode fazer isso a partir do seu celular, do seu computador ou do seu
notebook. Eu estou falando do método desenvolvido pelo Daniel Alvarenga, que é meu amigo, que é youtuber também, de direita, conservadoríssimo, e ele desenvolveu um método para te ajudar a ganhar dinheiro a partir da internet, de dentro da sua casa, ganhar em dólar, tá? Mesmo que você não saiba nem copiar e colar. É um método absolutamente sério. Você pode tirar a prova dos 9 clicando no link que eu deixo aqui ou apontando o leitor de QR Code do seu celular para cá. Aqui, ó, você entrando aqui, eu vou te direcionar para 3 aulas totalmente grátis, onde você terá maiores informações a respeito do método do Daniel Alvarenga. Eu sou a maior testemunha de que dá para viver de internet, viver muito melhor do que quando eu era CLT. Porque a minha maior conquista não foi nem ter ultrapassado a minha renda de quando eu era CLT. A minha maior conquista foi trabalhar na minha casa. Eu ia mostrar meu pezinho descalço para vocês, mas eu lembrei que eu tô de short, então não dá. Então, assim, daqui para cima eu tô muito bem arrumada, mas da cintura para baixo eu tô de short, descalça. Sim, tô bem à vontade. Então, para mim, essa foi a maior conquista de ganhar dinheiro pela internet. Com a crise econômica que a gente está vendo por aí, prepare-se, porque você vai precisar de alguma proteção. Quando a gente fala de ganhar dinheiro em dólar, sem precisar falar inglês, sem precisar sair do país, você já pensa numa proteção para o desmantelo econômico que a gente vai ter que administrar. Então, não perca tempo. Tem o QR Code aqui e tem o link também, tanto na descrição quanto no comentário fixado. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, pense em nos apoiar. Aqui tem um Pix, que é doarpravaleria@gmail.com, onde você pode nos apoiar com qualquer valor. E na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Estou nos comentários com vocês. E aí? Vocês acham que vale a pena a gente descabelar o palhaço nessa semana e cobrar os nossos deputados como se não houvesse amanhã? Vocês podem contar com o meu ativismo nas redes sociais, tá bom? Quero saber o que você acha.